Tá, beleza. Então, começando aqui a nossa primeira aula relacionada a sistemas operacionais, nós vamos ali, pelo menos, eu vou tentar passar por 4 slides diferentes. Assim, o conteúdo é relativamente pequeno, foi um pouco mais resumido. Então eu acho que dá, assim, pelo menos em 2 horas, porque a gente começa aqui umas 7 horas, né, e termina ali lá para as 9 horas. Eu acho que dá para acompanhar todos os slides possíveis aqui, dessas 4 aulas. Mas, bom, antes da gente começar de fato o conteúdo, é só também explicar que esse aqui é assim como nas aulas de algoritmos e a estrutura de dados, eu também vou estar utilizando ali, permitir aqui. Então, para esses materiais, eu vou estar utilizando aqui um, já materiais disponibilizados por outros professores ali, gratuitamente na internet. Então, para esse aqui desses sistemas operacionais, eu vou estar utilizando desse professor aqui chamado Carlos Maziero, onde ele é um professor ali da Federal do Paraná. E esse material aqui, ele até que foi recente, ele foi feito ali lá em 2020. Então, tá, assim, é um material que já contém assim bastante coisa recente também, já é bem bacana assim pra gente não pegar uma coisa tão desatualizada, né, com, com a modernidade. Mas bom, praticamente, então, passando aqui, chegando aqui na parte do sumário, né, em si, a gente, pelo menos nessa primeira leva aqui dessa parte aqui da slides, da introdução, a gente vai estar passando por 4 tópicos ali. O primeiro deles seria da parte da estrutura geral. Então a gente passa ali pelas definições, né, e tal, onde a gente vai estar entendendo ali um pouco mais qual que realmente é o papel ali do sistema operacional dentro de qualquer é, arquitetura computacional. E por que que ela é tão importante assim, de fato, ah, no, no computador em si, realmente qual que é o conceito dela, né, desse sistema operacional. E como é que ela até é, abrange outras coisas, né, como da parte de software, enfim. Também como é que isso influencia nos nossos testes, né, ali, em testes de software. Ah, Outro tópico seria ali, já na segunda parte, a gente vai falar ali da parte de funcionalidades, onde o nosso foco aqui já chega ali ah, em como realmente o sistema operacional está atuando de fato na prática. Então, a gente mostra ali desde a abstração da parte de recursos dele, até mostrando um pouco mais qual que é o nível de controle que ele faz ali, o gerenciamento de memórias, processos, é, dispositivos e de arquivos, enfim. E como é que tudo isso acaba se conectando, né? Tanto na teoria zona, quanto mostrando ali na prática realmente como é que funciona isso aqui na minha máquina ou em qualquer máquina de vocês, né? Ah, Ali no terceiro tópico que a gente vai estar passando, já chegamos ali nos tipos de sistemas operacionais, onde aqui a gente já faz uma classificação, onde ela nos ajuda a entender ali é, como é que esse conceito ele é adaptado a diferentes tipos ali de contexto. Conceito que eu digo é sistema operacional mesmo. Então, no caso deles, servidores, que possuem realmente uma alta demanda ali, até dispositivos como telefones, com recursos extremamente mais limitados, né? Que é um servidor em uma empresa, ou até mesmo em um computador normal, enfim. E por fim, ali, nesse primeiro slide aqui,
nós mostramos ali o histórico, né, realmente do processo evolutivo do sistema operacional em si, ah, mostrando realmente uma linha do tempo, né, mostrando ali toda a sua trajetória, para a gente realmente conseguir entender ali qual que foi é, quais decisões ali foram tomadas até realmente chegar onde a gente chegou, né, ali na parte desses sistemas operacionais. É, sim, sim. Tá ainda no segundo slide, ainda não passei não. Eu vou passar agora. Ah, mas, bom, então, agora a gente chega aqui na parte inicial, né, de tudo ali, é, do conteúdo propriamente dito ali desses sistemas operacionais, onde a gente dá ali uma definição um pouco mais direta, né, até mais objetiva ali, que vai carregar todas essas implicações importantes ali que eu falei. Porque, de fato, o sistema operacional, ele é apresentado ali como uma camada do software que ah, ele acaba se interpondo ali, se sobressaindo, enfim, entre o hardware e os programas dos usuários, né, os programas aplicativos. E daí ele acaba tendo esse papel de intermediação entre fazer essa, essa, essa comunicação, né, entre total complexidade ali do hardware físico, que no caso, até como eu expliquei na aula ali um pouco, um pouco mais dessa parte, de algoritmos sobre essa parte de hardware, né, que o hardware seria as peças em si, né, ali de um computador, porque então seria ali a parte do memória RAM, processador, é, parte ali de HDs, né, também, os dispositivos de armazenamento, HDs, NVMEs, é, enfim, outros tipos de disco rígidos aí, é, enfim, outras coisas. E tudo isso acaba não sendo tão exposto ali diretamente pro desenvolvedor, né? Ou até mesmo pro usuário final, de qualquer modo. Então, por exemplo, quando um programa ali ele precisa estar gravando algo em disco, ele obviamente não vai estar acessando ali diretamente é, os setores físicos ali do HD, SSD, NVMe, enfim. Então, em vez disso, ele acaba ali realizando uma série de chamadas a, a funções ali do sistema operacional que essas chamadas acabam abstraindo toda essa operação. Ah, essa camada ali de abstração que a gente fala, ela acaba permitindo ali uma certa segurança e até uniformidade, mesmo em mesmo em dispositivos com arquiteturas totalmente distintas. Só que daí, o sistema operacional ele tem uma estrutura bem ampla e complexa também. Então, o que significa que ele não é apenas o único componente ali. Só que ele se trata, na verdade, de um conjunto de módulos com responsabilidades bem mais definidas. E daí, nesses módulos, eles acabam ali variando desde as partes ali dos aspectos de baixo nível, como a parte de drivers de dispositivos, que eles vão estar lidando ali com a parte da comunicação com as peças, né, do computador, o hardware, até aspectos ali mais de alto nível, como interfaces gráficas, que elas acabam viabilizando toda essa interação, né, com o usuário por meio ali das janelas, botões, ícones, enfim. E aqui vale também reforçar que toda essa organização, digamos até que modular, ela não é, digamos que por acaso. Ela, na verdade, vai estar atendendo ali uma série de requisitos, como a parte ali da escalabilidade, portabilidade e até manutenção.
Ah, então, então a gente até, isso até nos ajuda, na verdade, até a, a desmistificar, digamos assim, uma determinada ali percepção que o sistema operacional, ele não é apenas o que vamos estar vendo aqui nessa tela. Na verdade, ele consegue abranger todo esse ecossistema interno ali, que acaba trabalhando em segundo plano, né? Para garantir que esses aplicativos, digamos assim, ou programas, eles funcionem ali corretamente e que funcionem de acordo, né, com os recursos físicos liberados ali pela máquina, né, pela máquina física também. E que todas elas sejam, é, todas essas peças, né, elas sejam ali utilizadas de forma eficiente até coordenada. Com isso, a gente até pode estar mostrando aqui um exemplo mais prático disso, como é que ocorre, aqui no meu próprio sistema operacional. Porque eu estou utilizando aqui é, uma, o Linux. Só que a distribuição que eu estou utilizando é o Ubuntu. E para isso, eu estou aqui com o terminal aberto. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Não sei se está muito pequeno. Se estiver pequeno, é só dizer. Tá, Tá dando pra ver. tá, beleza. E daí, eu posso estar mostrando aqui um comandinho que é o seguinte: é esse chamado lsmod, onde praticamente o que ele vai fazer, né? Ele vai estar ali nos mostrando uma visualização de como é que ocorre essa estrutura modular aqui no meu sistema operacional, que é o Ubuntu. Então, se eu clicar aqui, se eu apertar o Enter aqui, até. É, Espera aqui. Vocês estão vendo que ele mostra aqui uma série de parâmetros diferentes aqui, ah, e com tamanhos aqui distintos, e ele até fala aqui usados por. Isso aqui são todos processos ali que eles estão acabando, que eles estão ali sendo utilizados por esse parâmetro aqui, enfim. E tudo isso aqui que eu estou mostrando, na verdade, são componentes ali de baixo nível e drivers também que o sistema operacional ele acaba lidando ali. Então, se vocês verem aqui, tem a parte aqui da placa de rede, né, que seria aqui driver de Realtek. Então, para eu estar conectando aqui na minha internet, eu preciso ter esse driver aqui, Realtek. Ah, Se eu não tiver ele aqui, eu não vou ter internet na minha máquina. Tem esse aqui também, cadê? Do NVMe, que se trata aqui do meu disco rígido, que é um SSD NVMe. E daí, se eu não tivesse ele, eu não estaria aqui rodando, né, o meu sistema operacional, enfim. Eu acho que deu para entender um pouco mais. E daí, com isso, passando aqui para o terceiro slide, ah, nós mostramos aqui agora um diagramazinho, né, uma representação ali gráfica de como é que funciona essa arquitetura, digamos que funcional ali, tem um sistema operacional mais moderno. Então, então aqui temos algumas posições onde, é, onde acaba ali nos mostrando como o sistema operacional, como realmente esse elo, onde ele consegue fazer ali essa intermediação entre os aplicativos, que é ou programas, e as peças físicas, né? Onde, onde por exemplo, aqui no editor de texto, que são os aplicativos, reprodutor de vídeo, que é de mídia aqui, e o editor gráfico, ele para se comunicar, consequentemente, ele precisa também estar passando aqui pelo sistema operacional, e o sistema operacional precisa estar enviando todos essas comunicações aqui para esses demais dispositivos físicos, né, como os discos, discos rígidos, né, a memória RAM, memória
memória cache, enfim, portas USB, né, do computador ali, a parte de rede, enfim, entre vários outros dispositivos. Ahn, e com isso, também passamos aqui para o próximo slide. A gente agora chega aqui na parte de abstração de recursos, onde o sistema operacional ele acaba, antes de tudo, sendo um provedor de abstrações. Ou seja, ele acaba escondendo ali detalhes que são complexos do hardware, né? As peças físicas em si, por trás ali de interfaces um pouco mais simplificadas, né? Não simplificadas, mas eu digo simples mesmo. E até padronizadas, para que esses programas eles possam ali estar sendo usados sem depender ali sem depender do usuário está entendendo totalmente essa complexidade ali dessas particularidades de cada dispositivo. E daí o primeiro item que é mencionado é que o objetivo é prover ali que essas interfaces que o objetivo é prover ali que essas interfaces elas sejam simples e até homogêneas. O que acaba significando que para se olharmos, né, no contexto ali do desenvolvedor, não vai interessar para ele se o dispositivo de armazenamento é um HD, um SSD, um NVMe, ou até mesmo uma unidade ali de rede. Porque esse acesso a arquivos, por exemplo, se dá ali por meio de comandos padrão, né? Como. Deixa eu liberar aqui. Opa. Mas, bom, voltando, né? E daí todos esses comandos padrão, eles têm. Uh, eles acabam sendo ali padrão para todos, né? Para todos os sistemas operacionais. Como como o open ali, o read, o write, o close, enfim. É, tá. Uh, e daí, enfim, tudo isso acaba ali, o sistema operacional sendo responsável por traduzir, né, todas essas chamadas ali em operações que são compatíveis com o hardware, né, as peças físicas em si, que estão envolvidas nesse processo. O outro ponto ali que vale também estar falando é que acaba também, o sistema operacional acaba também, de fato, ali simplificando o uso das interfaces, né, de baixo nível. Porque significa que, por exemplo, imagina ali que um determinado programa, não vamos dizer qual. Então, esse determinado programa está tentando ali, se comunicar diretamente ah, com um determinado controlador de disco ali. Ou gerenciar ali manualmente algum tempo de acesso à memória. Só que isso na prática seria muito difícil. E daí o sistema operacional ele acaba abstraindo todo esse nível de detalhes para que esses programas ali, essas aplicações, elas consigam ali, se concentrar na lógica realmente do problema que estão resolvendo ali. E daí com isso, essa abstração, ela torna ali os aplicativos, né, os programas, independente somente do hardware. E daí essa independência, ela acaba também possibilitando o que a gente comentou lá no início, que seria a portabilidade. Então, um programa, por exemplo, desenvolvido para um sistema Linux, como Ubuntu, Pop! OS, Linux Mint, Arch Linux, enfim, vários e vários outros, eles podem estar rodando em diferentes arquiteturas físicas, do que a gente chama ali porque tem várias nomenclaturas, né, que é, por exemplo, x86, x64,
a arquitetura ARM, enfim, várias outras, desde que o sistema operacional consiga atuar ali como uma camada de portabilidade. E o último ponto ali que é bom falar também seria, seria esse acesso homogêneo ali a dispositivos com tecnologias distintas. Então, o sistema operacional ele vai estar padronizando totalmente essa parte de acessos, por exemplo, teclado, mouse, telas touch, mesmo que internamente cada um deles tem ali protocolos e drivers distintos. E, enfim, e daí, para eu conseguir mostrar essa abstração, né, que eu falei, de diferentes dispositivos, eu posso estar mostrando aqui na prática um comandinho que se chama ls/dev, onde o que esse comando vai fazer, né? Ele vai estar aqui listando todos os dispositivos de hardware, que serão as peças ali, né? Que são mapeadas, uh, ali pelo Linux, né? Ubuntu. E ele vai mapear ali como um arquivo especial. Então, eu dei enter aqui no comando e você vê que ele mostra todos esses tipos aqui diferentes, né, de arquivos. Tem uns que estão em amarelo, outros em azul mais claro, em roxo, enfim. E, enfim, tudo isso acaba ali mostrando, né, um pouco mais na prática de como é que esses dispositivos eles acabam sendo mapeados ali pelo sistema operacional. Uh, então, enfim, passando aqui para o próximo slide, a gente chega agora na parte aqui da gerência de recursos, onde, uh, onde já falamos, né, que o sistema operacional ali ele faz toda aquela parte de abstração, só que, só que no caso, é, se abstrair, é, esconder ali a complexidade, gerenciar gerenciar, na verdade, é controlar ali, coordenar todo esse uso ali desses recursos das peças físicas, né? Para que o sistema realmente funcione de forma mais eficiente e segura, né? Então, a primeira responsabilidade ali que a gente pode estar destacando é dessa dele coordenar ali o uso dos recursos pelos programas, porque isso vai envolver ele desde ele decidir qual processo pode usar ali a CPU, né, do processador, em um determinado instante até controlar ali o acesso a um recurso, né, como um arquivo ali para evitar a concorrência descontrolada. E daí, a coordenação, ela precisa ali estar considerando, digamos que vários critérios, como prioridade, tempo de espera, a parte de bloqueios, dependência ali entre os processos, enfim. E daí, com isso, a gente também tem a permissão ali do uso do compartilhamento do processador. Porque em um sistema multitarefa, ou seja, um sistema que realmente vai executar ali diversas tarefas ao mesmo tempo, diversos processos são executados realmente ao mesmo tempo. Então, na prática, o processador ele vai estar alternando ali entre o processador alterna ali entre eles por meio de uma técnica que a gente chama ali de escalonamento. E daí o sistema operacional ele acaba sendo responsável ali por estar gerenciando todo esse escalonamento, né? Decidindo ali qual processo deve estar sendo executado em cada ali, fatia de tempo. E daí com isso esse mecanismo ele acaba sendo bem importante porque ele vai garantir ali que nenhum processo ele acaba monopolizando os recursos ali da máquina. Por exemplo,
Monopolizar, que eu digo, seria um, sei lá, um determinado processo, ele acaba pegando toda aquela memória ali do sistema, né, para ele, e daí deixando outros programas, processos, enfim, que precisam daquela memória também, para estar rodando, né, e não, enfim, acaba que esses outros processos morram ali. Ô, Thiago, uma dúvida. Aí, Quando tem algum, por exemplo, sei lá, a gente abre um Chrome, um Google Chrome da vida, que ele aham, pega todo o processamento para ele. Isso é algum tipo de erro no processo de gerenciamento? sim, sim. Ele acaba ali fazendo por debaixo dos panos um processo de gerenciamento onde, na verdade, você consegue até ver isso na prática também. Porque pelo menos no Windows, eu não sei no Linux, mas no Windows, tem aqui também um Task Manager. Então, você percebe que quando você abre esse Task Manager aqui, ele está mostrando várias tarefas distintas aqui, né? Eu queria tentar redimensionar isso aqui para mostrar melhor. Pronto. Acho que assim, pronto, assim fica melhor. Vocês estão vendo aqui na minha tela que existem, pelo menos aqui no meu Google Chrome, tem vários processos aqui distintos que ele tá mostrando aqui, né? Então tem desde o próprio browser em si, né, que ele está consumindo ali tantos recursos aqui de memória, que no caso seria aqui 384 mil kilobytes, que isso convertendo ali para megabytes, né? Acho que, sei lá, dá uns 200 megabytes por aí, não sei agora. E daí você tá vendo também que ele acaba aqui consumindo uma certa quantia ali do processamento, né, da CPU. No caso aqui, 16%, ele acaba ali subindo, abaixando um pouco também. Ele consome ali também, dependendo do caso, né, processo de rede. No caso desse aqui, ele está consumindo aqui processo de rede, né? Então, às vezes aqui aparece, né, quantidade de bytes. E você percebe aqui também que ele está mostrando um ID do processo, onde, por exemplo, se um processo desse aqui do Google Chrome estiver consumindo muita memória, por exemplo, vamos supor que esse aqui estivesse consumindo, vamos dar aqui algo bem absurdo, 20 gigas de memória. Então a gente poderia estar matando esse processo aqui também, para ele tentar liberar ali toda essa memória disponível, né? Essa memória disponível, né? Essa memória que ele está alocando ali para ficar disponível. E daí com isso, você percebe ah, que tudo isso aqui, cadê? E daí você percebe que tudo isso aqui realmente são processos ali totalmente distintos, né? Que, que enfim, eles acabam consumindo ali outros tipos de recursos, né, na máquina. Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta ali. Conseguiu. Valeu. Tá. Mas é isso. E daí, voltando, né, pro slide ali, falando também nessa parte de processo, até como eu já mostrei aqui do Google Chrome, pro sistema operacional Linux, também pro Windows ali, pro Linux é um pouco mais fácil, mas a gente pode estar mostrando mais na prática isso. É um comandinho chamado top. Onde o que é que esse comando aqui vai fazer? Praticamente, ele nos mostra ali essa gerência de recursos ali em tempo real, né? Recursos que eu falo são processos totalmente distintos ali que a minha máquina está rodando aqui.
Então tem aqui o processo do Google Chrome, né? Tem dois processos do Google Chrome aqui rodando. Ele mostra aqui o Process ID, né? Assim como do gerenciamento ali de tarefas do Google Chrome. Então, se voltando para aquele cenário tão absurdo, né? Se aqui tivesse consumindo 20 gigas de memória, eu poderia pegar esse Process ID aqui e matar ele. Realmente a gente chama de matar processos. A gente dá até a gente até coloca assim, sudoku, realmente para matar o processo em si. E daí voltando, né? Aqui mostra o tipo de usuário, né, que está consumindo esse processo. No caso aqui será o meu usuário normal da máquina. E tem outros processos ali que acabam rodando internamente para o usuário root, né? É, ou seja, é um super usuário ali do sistema. E daí tem outros, outros tipos de recursos, né? Que ele acaba ali observando também, como a memória, tempo ali de execução daquele recurso, né? No caso, esse aqui é, ele mostra ali, né? O tempo que tá rodando, enfim, a quantidade ali a, de processamento que esse recurso está tomando ali da minha máquina, enfim. Eu acho que deu para entender um pouco mais essa parte. E daí, passando aqui, a gente acaba ali chegando é, nas áreas ali de gerência que tomam ali como responsabilidade o sistema operacional. Porque a primeira área ali que ele acaba mencionando é o processador. Então, a CPU, ele acaba ali sendo o recurso mais central ali de qualquer sistema operacional, de qualquer sistema da computação em si. Então, cabe ao sistema operacional ali executar as tarefas do sistema e dos usuários de forma ali, digamos que alternada. E também, obviamente, mais eficiente, né, e controlada. Só que isso tudo envolve ali estar aplicando algoritmos de escalonamento, interrupções ali de sistema, ah, e troca ali de contexto entre processos. E daí cada instrução que um programa executa, ele passa ali em algum, digamos que nível ali pela parte da coordenação do sistema operacional. Com isso temos a segunda área, que seria a área da memória. Porque aqui o sistema, ele precisa estar alocando ali dinamicamente espaços, digamos que isolados para cada aplicação. Uh, e daí impedindo que um processo ele acesse ali ou corrompa a área de memória de outra aplicação. Só que tudo isso é feito ali por técnicas que a gente chama ali de segmentação, paginação e até mapeamentos ali de memória virtual. Uh, então, o, e tudo isso, nessa parte de isolamento, acaba sendo, digamos que é, não apenas uma questão relacionada à segurança, né, do sistema operacional em si, mas ele também vai garantir ali realmente que o sistema seja estável, né? Realmente ele funcione de fato para o que ele é proposto. E daí chegamos na terceira etapa, ali, que seria a etapa dos dispositivos, né? Que vão incluir discos rígidos, teclados, monitores, entre outras coisas. E daí o sistema operacional ele precisa estar configurando todos esses dispositivos e criar abstrações distintas ali para eles, para que tudo isso funcione. E daí que vem aquela ideia, né, de padronizar todo esse acesso e permitir que múltiplos programas eles possam estar usando
o mesmo dispositivo sem conflitos. Só que daí chegamos também na quarta área, né, que seria o sistema de arquivos. Por que que ele é responsável por criar, manter e organizar arquivos em diretórios? E com isso ele acaba incluindo controles ali de permissões, alocação de blocos em disco, manutenção ali da integridade dos dados, né, que representa todo aquele conteúdo persistente no sistema. E aqui entra algumas coisas, como o formato ali do sistema de arquivos, né, que a gente chama de, uh, dependendo aí do sistema de arquivos, né, como FAT32, ext4, NTFS, entre vários outros que tem. E com isso chegamos na parte ali de proteção, porque aqui envolve definir regras de acesso aos recursos aos recursos ali do sistema e garantir que essas regras elas sejam ali de fato aplicadas. Só que isso significa ali ter, digamos, autenticação de usuário, controle de permissão, criação ali de políticas de acesso, né? Isolamentos ali também de algum processo, digamos, potencialmente perigoso para o usuário mais normal, né? E daí essa proteção ela acaba atuando ali como um conjunto acaba atuando ali um conjunto com outros módulos, especialmente em sistemas ali multiusuários, né? Onde é, onde como o nome já diz, né, vão existir vários usuários ali dentro da mesma máquina, né? Então pode ter um usuário chamado aula, outro usuário chamado, sei lá, escola, enfim, é um sistema assim já multiusuário. E daí, por fim, a gente acaba entrando ali em outras áreas, né? Que acabam sendo tão importantes quanto, como ali, que a gente chama de áreas de suporte, porque, porque elas acabam sendo ali incorporadas com o tempo, como interface gráfica, rede, multimídia, gestão ali da energia, enfim, vários outros, que antes eram assim, áreas tratadas como periféricas, ali para os sistemas operacionais. E daí, passando disso, nós temos aqui os tipos de sistemas operacionais. Porque, como vocês já viram, né? E como já expliquei ali bem por cima, existem vários tipos de sistemas operacionais diferentes. Não existe só um sistema operacional único para todo mundo. Por exemplo, um sistema como o Windows, né? Que é, digamos, o mais utilizado, né? Mas, na verdade, existem outros sistemas operacionais que foram sendo criados ao longo do tempo. E, obviamente, eles têm ali categorias mais específicas ali, porque é que eles foram propostos, né? De acordo ali com seus requisitos, restrições, enfim. E com isso, o slide ele acaba entrando em um tópico bem interessante já logo de cara, que é os sistemas em batch. Que eles são, digamos que um dos sistemas ali mais antigos possíveis, porque eles eram sistemas que executavam ali tarefas em sequenciais. Ou seja, muitas vezes se é interesse realmente do usuário ali durante a execução daquelas tarefas. E com isso, ah, eles digamos que ainda são comuns ali em ambientes, digamos, de processamento de grandes volumes de dados, como sistemas ali, sistemas de banco, enfim, ou até mesmo outras aplicações legais, né, que a gente chama. Ah, e daí nessa parte de tarefas sequenciais, a lógica praticamente é a seguinte:
digamos que o usuário ali, ele vai submeter um, um determinado lote ali de tarefas, e no final disso tudo ele só. E depois disso, né? Ele, ele acaba recebendo ali os resultados depois daquele sistema fazer toda aquela tarefa ali de sequenciamento, né? Fazer, executar ali sequência por sequência daqueles processos, enfim. E daí temos um outro aqui, um outro, um outro ponto aqui que seria os sistemas de rede, porque ele já surge ali quando há necessidade de acessar recursos distribuídos, né, por outros computadores, como arquivos ali em servidores remotos, impressão de rede, enfim. E só que isso eles dependem ali de protocolos como que a gente vai ver ali mais para frente também, na parte de redes até, como ali o protocolo TCP/IP e outros mecanismos ali de autenticação para que eles permitam esse acesso a dispositivos e eles permitem esse acesso remoto ali a dispositivos e outros serviços. Só que daí a gente chega aqui nos sistemas distribuídos, porque na verdade eles acabam permitindo ali que vários computadores consigam colaborar como se fossem ali um único sistema lógico, digamos que até de maneira mais transparente, porque isso vai significar que o usuário ele não precisa saber em qual máquina o recurso está. Então, existem ali, hoje em dia, na verdade, até hoje em dia existem ali clusters, grids que a gente chama, ah, que fazem essa distribuição ali do processamento e dos dados também. Ah, e daí temos o tipo multiusuário, que, como eu já até abordei ali um pouco, eles acabam ali sendo ambientes de múltiplos usuários mesmo, que eles compartilham os mesmos recursos físicos do sistema. E daí, nesse caso, o sistema ele precisa estar aplicando políticas mais rígidas, né, de isolamento, autenticação, autorização, e garantindo realmente que cada recurso tenha realmente um único dono, né, e que suas permissões de fato sejam respeitadas. Com isso, chegamos aqui em um outro que seria ali os tipos de servidor, onde eles são voltados ali para uma alta disponibilidade, escalabilidade até desempenho. E desses tipos de servidor, eles vão estar executando ali serviços mais críticos, né, como banco de dados, serviços de e-mail, serviços web ali, enfim, entre outras questões. E daí, obviamente, essa arquitetura dele precisa ser bem robusta ali, tolerante a falhas também, e com suporte a múltiplas conexões, né, simultâneas. Uh, Temos também aqui os sistemas desktop, né, que, que já vão estar priorizando a interatividade, a experiência ali do usuário, com interface gráfica, suporte a, a múltiplos periféricos, né, como teclado, mouse, impressora, recursos ali variados de multimídia. E daí se inclui ali os nossos sistemas operacionais mais simples, né, como Windows, macOS, distribuições variadas aí do Linux, voltadas realmente para o usuário final, como Ubuntu, Pop! OS, Linux Mint, enfim. Uh, e daí chegamos aqui também nos sistemas móveis, né? Nos dispositivos, realmente sistemas móveis, que eles são realmente, de fato otimizados ali para um baixo consumo de energia, né? E que tem realmente uma conectividade mais constante ali, com integração, obviamente, de sensores, N tipos de sensores ali, como GPS, câmeras, giroscópios, né, que eles chamam também. E daí com isso temos aqui dois exemplos que seriam ali o Android e o iOS, né?
que já são ali sistemas para telefones. E por fim temos os sistemas embarcados aqui, que eles são dispositivos que eles acabam ali, digamos que operam ali dispositivos com recursos totalmente limitados, como roteadores, microcontroladores, é, algum dispositivo ali industrial, como sensor, enfim. E daí, realmente, esse tipo de sistema embarcado, o foco dele aqui é, de fato, ter uma confiabilidade muito alta. Tempo de inicialização, enfim. Tem o Windows Phone ali também, né? Dos dispositivos, dos sistemas móveis, né? Que faleceu. Ah, e daí vocês percebem que no final de tudo, não existe realmente um sistema operacional único, né? Cada sistema operacional é projetado porque ele é, realmente é projetado ali porque ele tá querendo resolver ali e, e enfim, é, um sistema ali para servidor é diferente ali de um sistema para um usuário, né, do final ali como um desktop. E daí na prática a gente pode estar mostrando aqui um, um comandinho que é o seguinte. Eu vou tirar isso aqui. É, porque esse comandinho é chamado assim, o name-a, onde ele vai estar ali permitindo a gente identificar qual é o sistema operacional em execução aqui no Linux. Então eu dei o Enter aqui, e ele vai estar falando, né? É um sistema Linux ali, tem aqui meu usuário, essa versão aqui que a gente chama de kernel. E daí você está vendo que ele é uma distribuição Ubuntu. Então, eu estou rodando aqui o Linux Ubuntu. A gente também a gente pode, na verdade, exibir outro comando, porque nesse comando ele vai estar ali detalhando um pouco mais, né? A parte ali da arquitetura, versão, kernel do sistema, enfim, vários outros tipos de identificação, que é chamado aqui LSB Release -A, onde ele vai estar mostrando aqui algumas outras questões, né? Como realmente é o Ubuntu, né? Que eu estou utilizando. Ele mostra que a versão do meu sistema, né? Que é essa 24042 LTS, que é realmente uma versão ali que ele chama ali de longa vida, né? E o número aqui da versão, novamente, e um codename, né? Um apelido aqui para essa versão aqui chamado Noble. Com isso, nós chegamos aqui agora no histórico, né? Realmente, vou mostrar que realmente nós vamos mostrar aqui toda a evolução, né? Dos sistemas operacionais, começando ali a partir dos anos 40, né? Então você já vê que o sistema operacional não é um conceito recente, na verdade é bem antigo. Até o meados ali dos anos 80, né? Então a gente começa ali nos anos 40 com a era, digamos, começando ali a era de ouro dos computadores. Então aqui as máquinas eram, digamos que ainda bem experimentais, né? E com recursos extremamente limitados. Então os programas eram inseridos ali diretamente na máquina, muitas vezes ali com cartões perfurados, ou até mesmo com interruptores, ou seja, eram, eram realmente alavancas ali que iam estar fazendo todo esse processo ali. E daí não existia o conceito de fato desse sistema operacional. Cada programa era carregado ali
e executado de forma isolada, controlando ali diretamente as peças físicas, né, o hardware. E isso ali gerava uma baixa reutilização, né, daquilo tudo. Por exemplo, você não conseguia reutilizar um cartão perfurado, porque ele já estava perfurado. Então você teria que fazer outro cartão, enfim, para estar utilizando aí para os mesmos processos. E, claro, isso gerava ali um alto custo de operação, né? Porque naquela época, se vocês pesquisarem na internet aí, as máquinas daquela época, os computadores eles praticamente ocupavam o tamanho de uma sala. Então, eram coisas assim extremamente gigantes. Ah, só que daí a gente pula para os anos 50, né? Onde surgem ali as chamadas das bibliotecas do sistema e os primeiros ali monitores de execução. Então essas bibliotecas elas vão estar oferecendo ali funções reutilizáveis, né? Como entrada e saída padrão, monitores ali que controlavam a ordem ali de execução de vários programas e servindo também como de fato ali embriões, né, do sistema operacional. Com esse aqui o slide até destaca ali a parte do que foi um grande marco, né, que é o chamado CTSS, que ele até tem essa sigla aqui de sistema de compartilhamento em uh, como é que é? Sistema de tempo de compartilhamento compatível, alguma coisa do tipo. Que ele começou ali nos anos 61, que ele foi desenvolvido ali pelo MIT. E daí, esse, esse sistema ali, ele foi pioneiro em estar implementando ali o conceito do que a gente chama de time sharing, porque ele vai permitir ali que múltiplos usuários utilizem ali o mesmo sistema computacional de forma alternada, com a ilusão ali de estar acontecendo tudo em simultâneo. E daí é interessante porque isso foi a primeira experiência, realmente em tempo, foi realmente a primeira experiência ali de ambiente multiusuário. Desculpa, eu simplesmente me engasguei aqui com o vento. Ah, mas voltando aqui, e daí nos anos 65, a gente acaba tendo ali dois tipos de acontecimentos bem grandes no marco ali dos sistemas operacionais. Porque a gente tem esse chamado IBM OS 360, que ele é, na verdade, considerado ali um dos primeiros sistemas operacionais realmente comerciais e robustos ali, porque ele acaba tendo ali, incluindo suporte, né, a discos e multiprogramação. E daí isso acabou trazendo ali uma base, né, mais sólida para outros conceitos que acabam perdurando até hoje, né, como próprios sistemas ali de arquivos hierárquicos. E outro marco ali bem grande foi esse chamado Multics, que ele acabou sendo ali um projeto bem, digamos, bem audacioso, feito ali em parceria pela MIT em outras companhias, como a Bell Labs, onde inicialmente o sistema operacional, é, onde apesar, na verdade, dele ter uma falha ali comercialmente, o Multics ele acabou introduzindo ali alguns conceitos avançados para a época, como a parte ali de modularidade, segurança e segmentação de memória. Isso tudo acabou inspirando ali diretamente o que é chamado de Unix, que a gente vai comentar ali em 69. E daí, em 69, surgiu ali
surgiu ali em colaboração na Bell Labs, o Ken Thompson, é, duas pessoas, na verdade, na empresa ali, Bell Labs, o Ken Thompson e o Dennis Ritchie, que eles acabaram ali criando o sistema operacional Unix. Não é Linux, é Unix. Então, tem uma diferença aí. Porque inicialmente, é, inicialmente ali como um sistema operacional. É, na verdade, ele começou ali inicialmente como um sistema operacional inspirado no Multics, como eu falei. E daí o Unix ele acabava ali priorizando a portabilidade, né, ser algo um pouco mais simples ali para o usuário e ter ali ferramentas mais reutilizáveis, né? E daí o impacto dele é tão, digamos que profundo assim, porque praticamente quase todos os sistemas operacionais modernos de hoje em dia, incluindo Linux, macOS, Android, enfim, eles são descendentes diretos ali ou inspirados no Unix. Vale até fazer uma menção aqui do Dennis Rich, mas o meu, o meu professor de sistemas distribuídos, que é, que é meu professor orientador da dissertação, na verdade ele foi aluno do Dennis Rich, tá vendo? É, porque o Dennis Rich, ele lecionava, ele já, obviamente ele já faleceu lá para 2009, 2010, eu acho. Mas o Dennis Rich, ele lecionava numa universidade chamada Carnegie Mellon, nos Estados Unidos. E daí, meu professor na época de sistemas distribuídos, ele, ele foi para essa universidade cursar ali o doutorado, né? E daí, o, o professor orientador dele, na verdade, foi o Dennis Rich. Ou seja, só a pessoa que criou ali toda a base computacional que a gente tem hoje em dia. E daí o Dennis Rich também, ele foi uma das cabeças, ou digamos que a cabeça ali, por criar a linguagem de programação C. Então, realmente tem. O cara era simplesmente foda, assim. Ah, e daí a gente chega aqui nos anos 81, né? Porque daí é quando lança ali quando chega ali a Microsoft lançando o MS-DOS, onde acabaria se tornando ali o sistema padrão dos PCs IBM da época. E, enfim, e daí esse MS-DOS ele acaba ali sendo, ele acaba sendo monousuário, ou seja, realmente só permite um usuário ali, monotarefa também, então ele só permitia fazer uma tarefa por vez, e com interface ali de linha de comando. Linha de comando seria realmente isso aqui. Pessoa só simplesmente ter essa telinha preta aqui e sair digitando, enfim, alguma coisa. Então não tinha uma interface gráfica. É, e daí, só que com isso, né, como o MS-DOS ali, por todas essas limitações, ele acabou ganhando ali o público, né, o público geral ali, dos usuários finais. E daí, a partir de 84, com a chegada ali do macOS, né, da Apple, é, o macOS acabou sendo ali o sistema operacional a popularizar a interface gráfica, porque já trouxe ali conceitos como janelas, ícones, menus e até mouse também, para o uso ali cotidiano das pessoas, né? É, tem até vale aqui também mencionar outra coisa, porque existe até uma série da, que não tá na Amazon, eu acho, mas essa série se chama, vou estar mostrando aqui, pronto. Tem essa série aqui, acaso alguém curta aí,
assistir séries. Mas existe essa série aqui chamada Half and Catch Fire, onde ela se passa nos anos 80 ali. Na verdade, em meados dos anos 70 para 80 ali. É, onde ela acaba, na verdade, mostrando ali toda essa evolução dos computadores da época. Então é bem interessante, porque acaba realmente mostrando ali na prática tudo isso que eu falei. Ali do Unix surgindo, do macOS surgindo, de como é que foi toda essa briga, né, da interface gráfica ali para as outras empresas também estarem querendo implementar isso ali nos outros sistemas operacionais, enfim. Então é uma série assim bem bacana. E, e obviamente fala muito de desenvolvimento e programação também. Tanto que vários livros ali são da própria computação são mencionados. Mas enfim, voltando aqui para a aula, né? Cadê? E daí, nós temos essa parte aqui do histórico, né? Mas também temos aqui a parte 2, onde, é, onde a gente acaba ali focando as evoluções até meados ali é, dos anos 80, né, para 90, porque acabou tendo ali uma expansão significativa na diversidade de sistemas operacionais, tanto em ambientes mais acadêmicos, como universidades, enfim, até mesmo comerciais, para o uso ali do público geral, né? E daí, em 85, como eu falei, né? Na verdade, não, em 85 acaba surgindo ali o Windows 1, né? É, porque ele já acaba implementando ali uma camada gráfica sobre o MS-DOS, só que ele não era um sistema operacional completo, mas ali uma tentativa de oferecer uma interface gráfica sem alterar a base existente ali do DOS. Só que ele, embora ah, aquilo seja limitado, né, acabou ali abrindo outros caminhos para a consolidação das interfaces gráficas em computadores mais pessoais, né? E daí, em 87, o professor ali chamado Andrew Tannebaum, ele acaba desenvolvendo um sistema operacional chamado Minix. É, e daí esse sistema operacional ele tinha o propósito de ser didático, baseado, obviamente, ali no Unix. Ah, só que ele, apesar ali de ter finalidades, é, ele ter sido desenvolvido, né, para fins educacionais, o Minix ele teve ali um papel bem interessante, porque ele acabou servindo ali inspiração direta pro criador do Linux, né, que é o Linus Torvalds ali, para ele inicialmente o desenvolvimento do Linux. E daí o Tannenbaum, ele acabou introduzindo ali alguns conceitos como microkernel, modularidade em ambientes ali, que eles podiam, que podia ser estudado ali e modificado livremente. E ainda em 87, a IBM junto com a Microsoft, eles acabam lançando ali o OS/2, porque ele acaba prometendo ser um sucessor direto ali do MS-DOS, porque ele tinha uma arquitetura mais robusta, suporte a multitarefa, enfim. Uh, Só que por conflitos ali mais, digamos que estratégicos, né, entre essas empresas, teve a dificuldade dos usuários, né, em adotar esse sistema operacional. E daí, em 81, acaba ali, é, acaba ali sendo um divisor, né, com o lançamento inicial da versão 0.01 do Linux, criada ali pelo Linus Torvald. Então, diferente ali do Minix, o Linux ele tem uma licença que a gente chama de GLP. Não, GLP não, GPL. GLP é outra coisa. Uma licença chamada GPL,
que isso acabava tornando ali você, como usuário, poder livremente ali tá utilizando aquele sistema e modificando ele. E daí, obviamente, isso acabou ganhando ali uma grande adesão, né, por parte ali dos desenvolvedores no mundo como um todo. E acabou dando origem ali ao ecossistema que a gente chamou hoje em dia de GNU Linux, que é amplamente utilizado ali por servidores, desktops, enfim, e até dispositivos móveis. E daí, em 93, a gente tem o lançamento ali da Microsoft com o Windows NT, onde acaba sendo a primeira tentativa deles ali de realmente construir, né, um sistema operacional moderno de 32 bits, com o que a gente chama de arquitetura kernel híbrida, com sistemas de arquivos NTFS ali, suporte a múltiplos processadores, enfim, entre várias outras coisas. E daí com isso, o Windows NT, ele acabou sendo base ali para todas as outras versões que vieram depois dessa versão, como o Windows 2000, XP, Windows 7, 10, 11, 12, enfim. Uh, e daí chegamos em 93, porque surgem aqui duas derivações, duas distribuições derivadas aqui uh, do sistema operacional BSD, que seria o FreeBSD e o NetBSD. E daí ambas elas seguem os princípios ali do Unix, só que com foco mais em segurança, desempenho, estabilidade, enfim. Enquanto ali por exemplo, o NetBSD, ele acabava ali priorizando a portabilidade, que roda ali, enfim, para rodar ali em dezenas de arquiteturas, enfim, entre outras coisas. Daí tem outros tipos de sistemas operacionais que foram surgindo ali, né, ao longo do tempo. É, e daí com isso eu posso estar demonstrando aqui, na prática, um outro comandinho que se chama, que é assim, cat proc barra sys barra kernel os type. Eu acho que funciona esse comando. Pronto. Porque ele acaba ali mostrando o tipo do sistema operacional, que é Linux. E daí, se eu colocar aqui como OS Release, ele mostra que é a versão desse sistema operacional. E é praticamente como eu já mostrei aqui, né? Daí, se eu mostrar, enfim, a versão, ele vai mostrar aqui a versão do. É praticamente a mesma coisa, só que um outro comando diferente, né? Só que você percebe também que até vale mencionar isso, que aqui no Linux, por exemplo, tudo é arquivo. Então, então tudo. Então a gente consegue tá olhando diretamente isso aqui, porque isso aqui é um arquivo. Diferente ali do Windows, por exemplo, onde existe um digamos que programas ali compilados que ele não deixa você acessar diretamente. Mas enfim. E daí tem um outro que é para a gente verificar, né, aquela questão que a gente falou do GPL, que seria aquela licença, né, pública para as pessoas, que permite as pessoas estarem modificando, né, o, o Linux em si. Que a gente pode estar entrando aqui, como eu acredito que esse comando ainda funciona, e assim, licença. Não, realmente eu não lembro agora qual seria. Não sei se é assim. Não. Eu acho que é porque não está instalado aqui no na minha máquina. Mas praticamente o que esse comando ia fazer, né? Ele ia estar mostrando aqui só a licença GPL.
ah, que daí ela acaba sendo, digamos que um arquivo também de texto ali, onde ele acaba mostrando, né, algo falando que você é permitido ali estar modificando o sistema, enfim. E daí, por fim, surgem alguns outros, na linha do tempo, né, na linha do histórico dos sistemas operacionais, entre 99 até 2015, acabam surgindo ali outras coisas, como, por exemplo, em 99, surge ali o Hypervisor da VMware, que acaba ali sendo um, um divisor ali para o campo da virtualização, porque a ideia principal desse Hypervisor era permitir que múltiplos sistemas operacionais eles compartilhassem ali o mesmo hardware de forma isolada, sem a interferência entre si, né? E isso foi ali isso acabou sendo bem determinante ali para a evolução realmente da computação em nuvem como um todo, ambientes de testes, enfim, e, e a consolidação ali de servidores, né? E daí em 2001 a Apple lança ali um macOS X, que acaba reestruturando completamente ali o sistema operacional, né, deles. Porque diferente ali do macOS, é, essa nova versão acabou sendo construída ali com um núcleo chamado Darwin. E daí esse Darwin é baseado em Unix e no microkernel chamado Mark. Uh, e daí, enfim. E daí tem outros surgimentos, né, que não vale muito comentar por aqui agora. Uh, e daí, agora passando para o slide 2, vocês têm alguma dúvida até aqui? Se tiver, é só falar. No momento, não. Tá. Eu tô procurando aqui o slide. Tá, beleza. E daí, passando aqui para o slide 2, né? Nesse slide, agora a gente vai. Depois de eu ter dado, né, toda aquela introdução realmente do que eram os sistemas operacionais e tal, agora a gente vai mostrar aqui a estrutura de fato de um sistema operacional. Então a gente vai mostrar ali como é que ele é organizado, é, a estrutura ali interna, elementos ali de chamadas, né, do sistema, enfim, várias outras coisas. Então nisso, mostrar ali a estrutura do sistema operacional, enfim, como eu falei. Ah, e daí começou, né, pela estrutura do sistema operacional. Porque que ele acaba nos apresentando já várias visões é, em camadas ali da arquitetura interna de um sistema operacional. E daí, na base aqui do diagrama, que seria essa parte aqui onde está meu mouse, tá ali a parte dos dispositivos físicos, ou seja, os componentes realmente que formam ali a base por hardware, né, como já falei anteriormente, como discos, teclado, rede, memória, processador, enfim. E daí esses elementos ali são operados diretamente apenas por código ali em modo privilegiado, que garante ali proteção e até um controle mais centralizado, né? Logo acima disso aqui temos esses controladores de dispositivos, que eles vão estar atuando ali como interfaces entre o hardware e o software. E daí esses controladores, eles combinados ali aos drivers de dispositivos, eles acabam ali fazendo essa tradução, né, de comandos de alto nível em sinais elétricos ou instruções específicas ali do hardware. Por exemplo, caso a gente escreva ali um arquivo no, no disco de armazenamento,
esse driver ele vai estar transformando toda essa operação em comandos que são reconhecíveis ali pelo controlador do disco. E daí no bloco aqui central, onde está tudo em verde aqui, seria o que a gente chama de kernel, ou de núcleo também, traduzido por português. Porque é onde ele vai ser responsável ali por gerenciar todos esses recursos ali do sistema. Então, dentro dele, dentro desse núcleo, né, é composto ali por módulos mais específicos, como gerenciamento de arquivos, onde isso vai estar fazendo ali o controle de leitura, escrita, criação e remoção de arquivos. Temos ali também a gerência ali de tarefas, onde nessa parte vai estar fazendo toda essa coordenação, né, dos processos e as suas devidas execuções. Temos também ali o controle de memória, onde ele vai estar fazendo a alocação ali da memória para os programas. Temos um outro que seria esse gerência de proteção, onde ele vai estar fazendo essa definição ali das permissões e controle de acesso, a parte de segurança em si, né? E por fim temos essa gerência ali de energia e protocolo de rede, que cada um acaba tratando sua respectiva, acaba tratando de uma função mais distinta, né? Com determinadas abstrações que acabam facilitando ali o uso, né, por camadas mais superiores. E por fim, é, na verdade, antes disso temos esse código de inicialização aqui, onde está em verde mais claro, que a gente chama também de bootloader. E também temos esses drivers de dispositivos, que são ali os componentes, né, de baixo nível, que são, digamos, mais importantes ali para preparar o sistema no momento que a máquina está sendo ligada. E daí são os primeiros, são esses primeiros, são essas primeiras estruturas, né, que elas, que elas são executadas ali e tem a função de identificar os dispositivos ali presentes e inicializar ali todo o comportamento dessa parte do kernel. E daí, acima disso aqui, temos os programas ali utilitários e aplicativos, né? Que eles acabam interagindo com o sistema ali por meio de interfaces gráficas mais padronizadas, né? Como chamadas ali para o sistema. E aqui vai desde comandos mais básicos ali da parte ali do que chama, droga, do que a gente chama de shell, dicção tá foda hoje, do que a gente chama aqui de shell, até interfaces gráficas mais avançadas ali. Só que, claro, esses programas aqui, eles, pelo menos dessa parte aqui, final, né, para o usuário, eles acabam não acessando diretamente ao hardware, né? Mas eles acabam se comunicando ali com o núcleo que faz toda essa mediação, né, com as operações. Então, eu posso estar mostrando aqui também outro comandinho, que é interessante. Esse do LS-Mod eu já devo ter mostrado, já mostrei ele. Mas tem um outro, que é esse chamado aqui DMS. Acho que é less. Não tem nada não. Acho que é porque eu tenho que rodar com sudo. É, sim. Pronto. Desse aqui vocês estão vendo que esse aqui praticamente é um. Vou até expandir ele. Praticamente, ele acaba nos mostrando ali os módulos que estão ativos nesse núcleo, que correspondem ali justamente aos blocos de driver que fazem toda essa gerência, né?
Então, se vocês percebem aqui, tem algumas coisas aqui, enfim, parece grego, né, para vocês, mas tem alguns processos, né, como cadê? Esse audit aqui, enfim, várias outras coisas aqui que eles acabam fazendo esses blocos, né, ali, de gerenciamento também. E daí passando aqui agora, depois de eu ter falado de toda essa parte ali, dos componentes e tal, agora a gente vai um pouco mais a fundo nisso, digamos assim. Porque aqui começamos ali pelo primeiro item, né? Que é o item ali do núcleo, que é o kernel. E daí, como já explicado, né, esse kernel ali, ele vai fazer todo esse controle, né, do sistema operacional. E daí, o núcleo é ele que vai gerenciar ali o uso da CPU, da memória, dos dispositivos de entrada e saída, das permissões ali de acesso, enfim. E daí, além disso, ele acaba ali implementando também abstrações principais, como processos, arquivos, sockets, enfim, entre outras coisas, que são expostos ali por aplicativo, que são expostos ali, na verdade, para os aplicativos e bibliotecas. E daí, sem esse núcleo, sem esse kernel, né, os programas eles acabam não tendo um acesso uniforme e seguro ali aos recursos físicos, né, da máquina. Então, e daí em seguida temos ali a inicialização, que ela é também conhecida como, ela até tem um nomezinho que eu vou até escrever aqui. Eu acho que vocês estão conseguindo ver meu bloco de notas. Mas ele tem um nomezinho que é assim, que é chamado de boot, bootstrap, ou praticamente só boot. E daí, nessa fase, ela acaba sendo bem, digamos que crítica, porque é quando o computador está sendo ligado, e daí o sistema ele precisa tá, digamos que correndo ali mesmo, para precisar detectar todas essas peças ali do hardware, né? Que estão presentes e configurar ali o mínimo necessário e carregar ali o núcleo na memória principal. E daí esse processo ele envolve toda a parte de firmware, né, que a gente chama, como a parte de BIOS, Wi-Fi, enfim. Uh, Tem outro ali que a gente chama de bootloaders também, pro, pro, pro Linux, como o Groove. E a ativação ali de alguns outros módulos mais iniciais do sistema operacional. E daí um terceiro item, temos ali, são os drivers, que eles são ali são módulos de código que são responsáveis ali por fazer toda essa ponte, né, entre o kernel e os dispositivos físicos. E daí cada dispositivo, seja ele uma impressora, placa de rede, SSD, enfim, eles exigem ali comandos específicos. E daí esses drivers, eles vão encapsular todo esse conhecimento, permitindo ali que o sistema operacional ele acesse ali diferentes modelos de hardware usando as mesmas chamadas internas. E daí eles são carregados ali durante a parte de boot, né? O bootstrap. Ou até dinamicamente mesmo, conforme o dispositivo é conectado ali na máquina. E por fim temos os utilitários, que eles são ali programas do sistema, que eles acabam ali complementando o núcleo das funcionalidades que são acessíveis tanto aos usuários quanto ao próprio administrador do sistema. Isso pode incluir ali ferramentas de particionamento de discos, formatação de discos, interface em shell ali também, que é como por exemplo o Bash, ZSH, enfim, da parte ali do terminal, né, que eu falo, interfaces gráficas, enfim, coisas relacionadas a redes e segurança, entre outras questões.
E daí, esses quatro componentes aqui que eu falei, né? São eles que formam toda essa base funcional para qualquer sistema operacional moderno. E daí, passando aqui, temos esse exemplo aqui, que é bem interessante, na verdade, que é um exemplo ali que explica um pouco mais essa parte da abstração ali da estrutura pro, pro sistema operacional Android. Então, eu vou dar um zoom aqui melhor para vocês verem. E daí, como a gente já falou, né, mais anteriormente, o Android ele acaba ali sendo ele acaba sendo baseado ali no kernel do Linux, mas ele é fortemente ali customizado para atender a um conjunto ali de requisitos muito diferentes dos sistemas operacionais tradicionais, né, como servidor ou desktop. E daí ele foi projetado para dispositivos móveis, como telefone, enfim. E com o objetivo ali bem principal de ter uma eficiência energética, ser compatíveis ali com, por exemplo, telas sensíveis ao toque, né, touchscreens, e comunicações em redes móveis, né? E daí você percebe que ele tem uma estrutura totalmente diferente aqui do sistema operacional que a gente mostrou, né? E daí a estrutura dele interna é mapeada da seguinte forma. A gente tem aqui na base, que é que é essa parte aqui, onde meu mouse está, que é esse Power Management, onde ele vai ser responsável ali pela gerência de processos, é, memórias, drivers de dispositivos, segurança, enfim. E daí no contexto do Android em si, ele é adaptado aí para incluir drivers específicos de sensores, rádios, é, gerenciamento ali da energia, de acordo realmente com cada telefone, né? Por exemplo, o telefone da Xiaomi ali ele implementa o Android, só que ele é diferente ali do que é implementado com os dispositivos ali de telefone da Samsung. Enfim. E daí, em seguida, temos uma camada ali, subindo uma camada maior, que é das bibliotecas nativas, né? Onde, onde elas são escritas em uma determinada linguagem de programação. É, e daí elas acabam fornecendo essa manipulação ali uh, enfim, para você ter realmente você conseguir abrir os aplicativos, né? E daí acima dessa camada a gente tem a que a gente chama de Android Runtime, que seria nessa parte aqui, onde, é, onde digamos que seria ali uma máquina virtual, onde os aplicativos, por exemplo, em Java, Kotlin, enfim, eles são executados. E daí dentro dessa runtime, ela acaba sendo ela acaba sendo projetada ali para ser mais eficiente e oferecer uma compilação ali, digamos que antecipada, no lugar de realmente ser uma execução ali puramente interpretada, ou seja, aquilo vai digamos que demorar mais assim para mostrar ali os aplicativos, enfim. E daí, para não se estender tanto, né? Temos aqui no topo disso tudo esses aplicativos aqui, onde já nos mostra ali, enfim, onde realmente o usuário navega, né? Como, enfim, mensagens, galerias, jogos, entre outras coisas. Só que tudo isso, para chegar nesse topo aqui dos aplicativos do sistema, ele precisa estar fazendo todo esse percurso aqui interno para ele estar para os aplicativos conseguirem funcionar de fato. Passando aqui,
dando um zoom menor. E daí, passando aqui, ainda explicando mais ali do sistema operacional, a gente acaba falando aqui mais das. Agora, falando mais da separação entre a política e os mecanismos ali do sistema. Porque é esse princípio, porque são essas decisões aqui que vão impactar diretamente na arquitetura ali. E daí com isso vamos ter aí flexibilidade, manutenção, e até mesmo dependendo da reutilização do próprio sistema operacional. E daí começando aqui pela política, ela trata ali de você ter um aspecto mais abstrato e de alto nível, porque ela vai ser responsável ali de decidir o que fazer. Então, por exemplo, determinar ali quanta memória deve ser alocada para cada processo. Qual pacote de rede deve estar sendo transmitido ali primeiro, qual processo deve estar sendo executado nesse momento, enfim. Ou seja, é a política ali que define as regras do comportamento do sistema. E daí já na parte do mecanismo, ele acaba sendo um procedimento, digamos que mais concreto e de baixo nível também, porque ele vai estar executando aquilo que a política determinou. E daí, digamos que nessa parte aqui, ele vai ser ali o código responsável por alocar a memória, inicializar o processo, enviar o pacote, enfim. Ou seja, enquanto a política ela está tomando todas as decisões ali, o mecanismo ele vai estar fazendo a parte de executar essas ações. E daí acaba entrando aqui numa filosofia, né, que ele chama ali da estrutura, que é adotada, na verdade, nos sistemas operacionais mais modernos, que é de você estar separando as políticas de mecanismos. E daí essa separação, ela tem várias vantagens, na verdade, porque ela permite ali que a mesma infraestrutura, ou seja, o mecanismo, ele suporte ali é, várias políticas diferentes e seja adaptável a contextos ali distintos. É, ele também acaba facilitando ali a modificação ou substituição de políticas, né, sem a necessidade de alterar mecanismos ali que são subjacentes àquilo, o que acaba tornando aí mais modular e flexível essa parte. E por fim temos ali uma maior manutenção, né, e também ser mais extensível ali ser extensível do sistema. Porque uma vez que as alterações ali no comportamento do sistema eles podem ser realizados ali em alto nível, eles também acabam podendo ali também reescrever partes críticas do sistema. E daí, para isso, passamos aqui para o próximo. E para isso, acabamos mostrando aí que a arquitetura de um computador, onde nessa parte que é destacado alguns componentes, digamos que críticos aqui do computador, né? Que acabam ali interagindo diretamente com o kernel do sistema. E daí, com isso, no centro aqui do diagrama, a gente tem aqui a gente tem aqui a parte da CPU, né? Que ela é responsável ali por estar executando toda essa parte uh, das instruções, né? E coordenar a operação geral do sistema. E daí ela que lê ali as instruções de memória, realiza ali cálculos, toma decisões, e interage ali com os periféricos, né, do sistema. Depois disso aqui temos também a memória RAM, né? Ou enfim, outro tipo de memória, enfim. Que é onde esses dados eles são armazenados, né, temporariamente durante a execução
daquilo. E daí esse acesso à memória, ele precisa ali ser rápido e mais eficiente. E daí o sistema operacional ele acaba gerenciando isso por meio ali de técnicas que a gente já falou, né? De paginação e segmentação, enfim. E com isso também temos aqui entre a CPU e o uh, entre a CPU e os dispositivos periféricos ali estão os controladores. Então cada tipo de dispositivo, tipo um disco um disco físico ali, um HD, SD, enfim, um, alguma coisa relacionada a redes ali, ele vai possuir um controlador dedicado que vai atuar ali como intermediário entre esse hardware e o sistema. E daí esses controladores, eles acabam ali interpretando comandos genéricos e acabam traduzindo isso tudo para sinais específicos, né, para os dispositivos. Só que daí também a gente tem aqui um, um carinha chamado, que até tá aqui, até chamado MMU, que ele tem umas, ele tem uma nomenclatura para isso, que é unidade de gerenciamento de memória, que ele vai ser um componente bem importante ali, porque ele vai estar porque ele vai estar responsável ali por traduzir todos esses endereços lógicos que são gerados ali pelos programas em endereços físicos que são utilizados ali pela memória RAM. E daí isso acaba permitindo ali isolamentos entre processos e implementação da memória virtual. E por fim temos essa parte dos barramentos, que a gente chama ele também de bus, onde ele vai estar ali fazendo essa conexão de todos os componentes, e ele também é composto ali por três vias principais. O primeiro deles é ali o, o, a, o barramento de endereço, onde ele vai estar definindo ali qual local da memória o dispositivo está sendo acessado. Temos o outro ali que é o barramento de dados, onde ele vai estar fazendo essa. Por onde realmente vai estar sendo transitado nesses valores ali. E por fim temos esse de controle, onde ele vai estar coordenando ali as operações, determinando se é leitura, escrita, interrupção, enfim. E um outro elemento aqui também que é interessante falar é da memória cache, porque ela é que vai armazenar temporariamente a instrução que é frequentemente acessada ali, e daí com isso é utilizado para acessar é, é utilizado para acelerar a execução e reduzir a latência, né, de acesso à memória, enfim. E daí com isso, eu posso até estar mostrando um comandinho chamado. Vou expandir isso aqui. LSPCI, onde, onde o que é que esse comando faz, né? Ele vai estar ali fazendo todo esse. Listando todos os dispositivos que estão conectados ao meu barramento chamado PCI. E daí isso vai estar incluindo ali a minha controladora de vídeo, né? Por exemplo, a minha placa de vídeo em si, redes, dispositivos ali de sons, dispositivos de armazenamento, enfim. E daí ele acaba ali mostrando realmente que realmente a gente consegue de fato ver, né, toda essa estrutura física aqui funcionando, né? Então temos aqui, por exemplo, que a parte de controlador, né, do USB e tal, dispositivo de áudio, que a parte uma parte que na verdade da parte
dispositivo de GPU. Ah, esqueci agora. Dispositivo da placa de vídeo, na verdade. Mas enfim. E daí a gente chega agora na parte de endereçamentos de dispositivos, onde, onde cada dispositivo que é conectado ao sistema ele precisa ser acessado por meio de um intervalo. Tem endereços ali específicos. E com isso eles podem ser endereçados ali do que a gente chama de entrada e saída. Ou, também mais simplificado, que muitas vezes vocês podem estar vendo essa sigla por aí, chamada assim, barra S, que é praticamente entrada e saída. E daí com isso, acaba sendo aqui listado alguns, acaba listando aqui, né, alguns, em uma tabela, em alguns exemplos, em faixas hexadecimais, né, que correspondem ali aos endereços de controle de dispositivos comuns, né, baseados ali em uma determinada arquitetura. Então temos esse aqui do teclado, né, por exemplo, que mostra esse hexadecimal aqui em específico, que, por exemplo, esse aqui é onde o sistema operacional vai estar lendo ali, enfim, a tecla que foi pressionada, enviar comandos, ou ler ali os dados, enfim. É, enfim, eu acho que esse aqui não precisa se detalhar muito. E daí, como a gente já está no. Já praticamente 10 minutos aqui de acabar, eu, eu vou fazer o seguinte. Para não ficar tanto conteúdo, e porque na verdade a partir dessa parte aqui, desse tópico, né, em si, acaba ali pegando outros conteúdos mais para frente, e também só para não ficar tão quebrado, eu vou estar finalizando por aqui, até porque eu acho que já é bastante informação para vocês. É muita mesmo. E daí na próxima semana a gente vê o restante, né? Porque no restante, que até tá mostrando aqui, né? Eu quero estar mostrando já essa parte, cadê? A arquitetura aqui do slide 3 sobre a arquitetura dos sistemas operacionais. E daí, nesse slide, é onde a gente vai entender, de fato, algo relacionado totalmente à arquitetura de software, que é ali onde fala sobre sistemas monolíticos, sistemas de micronúcleo, híbridos, máquinas virtuais, containers. Então, a gente vai estar falando aqui de Docker, Kubernetes, enfim, várias outras coisas. Então, tem bastante coisa aqui, bastante explicação de como é que funciona as máquinas virtuais, hypervisors, containers em si, né? Então, é até por isso que eu falei, né? Que é importante vocês estarem entendendo toda essa base aqui, porque mais pra frente, todo esse conteúdo que eu tô mostrando aqui vai se aplicar totalmente na arquitetura de software, redes, enfim. E, de fato, nos nossos testes. Porque vocês em algum momento já devem ter passado e alguém já deve ter falado, pô, aquela X arquitetura monolítica, aquela X arquitetura microserviço. Aí tá tudo baseado nisso aqui. É simplesmente tá tudo baseado em sistemas operacionais. Então, vocês realmente precisam estar entendendo essa base aqui para a gente estar avançando, né? E daí é por isso que eu acabo reafirmando ali que testes de software não se tratam de testes de software. Na verdade, é algo assim bem maior do que realmente testes de software. Do que somente você tá testando ali, de fato, uma telinha, né? Mas é isso. Eu vou estar finalizando por aqui. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, assim, até então.
Então, eu vou estar finalizando aqui a gravação.